Deus do céu, onde acharam essa coisa? Meu Deus do céu, rapaziada, normalzinho esse cara aí. Se for pra jogar o Buta, eu prefiro que jogue aí até o Moreira que foi embora, o Mike, o Igor Felisberto, porque meu Deus do céu, normalzinho da bola esse Aurélio Buta aí. Onde acharam, hein? Na zaga, pra mim, o Domingos Duarte, uma das grandes contratações que o São Paulo fez na temporada, chegou e já tomou conta do recado, vai ser titular, pra mim, indiscutivelmente, vai ser Domingos Duarte e mais algum, vai jogar Osório, vai jogar Sabino, vai jogar Arboleda, não sei, mas Domingos Duarte, pra mim, já se firma ali. Sabino, que é um dos jogadores que eu mais critico no São Paulo, ontem foi bem, desarmes, posicionamento, saída de bola e ainda fez o gol que selou a vitória, então ponto positivo para o Sabino. E o Iago, para mim, fez uma partida interessante ali na lateral esquerda. Inclusive, na minha opinião, pode tomar a vaga do Wendel. Indo para o meio de campo, o Danielzinho foi muito bom ontem. Muito bom. Recomposição, domínio. Realmente jogou muita bola. Deu assistência para o Luciano. Depois quase deu uma assistência pro Iago, jogou muito. Marcos Antônio, eu achei, minha opinião, que ontem foi um pouquinho abaixo, né? Foi uma das piores, na minha opinião, uma das piores partidas do Marcos Antônio com a camisa do São Paulo, né? Ficou devendo um pouquinho. E o Nilton foi muito bem, né? Ele recompõe ali como um terceiro zagueiro, né? Foi bem na partida. Luciano, mais um gol na carreira com a camisa do São Paulo, 114 agora. Caleri, mais um gol. E o Arthur voltando, deu assistência, né? Então os três atacantes participaram de gols na noite de ontem e o São Paulo se classifica para a próxima fase. Muito bom o jogo e como eu falei para vocês, no segundo tempo, na hora que a gente sofreu empate, a gente conseguiu, graças a Deus, um gol rápido que colocou aí o São Paulo na próxima fase para encarar o Boca Juniors, que a gente já vinha colocando aqui para vocês, né? Já vinha falando que era muito provavelmente o nosso adversário, né? Tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 e ontem fora de casa ganhou por 4-0 da equipe do Recoleta. Teve golaço do Merentiel e o Boca. Eu sei que muita gente vai falar, mas o Boca tá na Sul-Americana, não vive o seu melhor momento. E de fato, né? Mas hoje eu vejo o Boca como uma equipe estruturada. Não é aquele Boca que tem grandes nomes assim, tirando o Paredes, mas é um Boca que é o Boca, né? O São Paulo vai jogar na La Bombonera, o Caleri volta para lá depois de 11 anos. E o ponto forte, obviamente, dessa equipe é o Leandro Paredes, que pelas informações que eu recebi aí, ele recusou uma proposta do Milan. Exatamente, o Milan fez uma proposta para o Paredes. O Inter Miami também, né, que tem Lionel Messi, agora Casemiro, também fez uma proposta pelo jogador. E o Paredes, ele é aquele jogador que todo mundo conhece, né? Quem acompanhou a Copa do Mundo viu que ele está em altíssimo nível. É um jogador muito técnico, muito bom, mas acaba sendo um jogador violento, algumas vezes desleal. A gente viu na própria Copa do Mundo, ele tentando agredir ali outros jogadores da Espanha, mas é um jogador que tá voando. Eu acompanho o Paredes já faz muito tempo, né? Eu vi ele na Roma, vi ele no Paris Saint-Germain e agora, vendo ele no Boca Juniors, eu ouso dizer que é uma das melhores versões desse jogador. A gente vai ter que ter muito cuidado. Primeiro, São Paulo tem que sempre brigar por título. Uma nova meta foi entregue ao Dorival Júnior. Quando ele chegou, a meta era a seguinte: tentar chegar à final da Copa Sul-Americana e ficar entre os 6 do Brasileiro. Internamente, todo mundo já coloca o Brasileiro como o seguinte: não cair para a Série B. É uma nova meta, uma meta mais modesta. Em contrapartida, uma meta muito clara: o São Paulo tem que ser campeão da Copa Sul-Americana. Essa meta é uma meta grande para o clube, é grandiosa no sentido de olhar para o título, ou ela é perigosa? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Por quê? Continua focado na Sul-Americana e o risco do rebaixamento, que é um risco real. Eu, francamente, gente, quero que o São Paulo seja campeão, mas por mim, nesse momento, que se lasque a Sul-Americana. São Paulo precisa pontuar. Para ser bem sincero, a minha alegria não é nem tanto pela classificação, é também por ela. Mas é muito pelo São Paulo ter, de repente, um gás para voltar a pontuar como tem que pontuar no Campeonato Brasileiro, tá? Então, é mais o combustível para o Brasileirão. É por isso que eu estou muito feliz com essa vitória que o São Paulo mereceu ontem à noite no estádio do Morumbi, tá? Então, outra perguntinha para vocês, vou despencar a pergunta hoje aqui. Quantos pontos você acha que o São Paulo faz nesses 3 próximos jogos? O São Paulo tem que fazer os 9 pontos. E se fizer os 9 pontos, aí já respira bem. E aí sim, quem sabe, a partir desses 9 pontos, olhar para a Copa Sul-Americana com mais carinho. Por enquanto, o meu olhar, pelo menos, é no Campeonato Brasileiro. E esse Campeonato Brasileiro, que todo mundo procurando um herói, quem será o herói do São Paulo? E pode ter surgido um, gente. Domingos Duarte pode ser o Hernanes de 2017. Pô, Léo, que exagero, nem se compara. Não mesmo, mas eu vou explicar o meu ponto de vista.
Nem se compara o que o Hernanes era capaz de fazer, o que o Domingos Duarte, até por ser um zagueiro, é capaz de fazer. O Hernanes liderou o São Paulo e o Hernanes decidiu tecnicamente. O Domingos Duarte não vai decidir tecnicamente, eu tô falando assim, resolvendo partidas de maneira ofensiva para o São Paulo. Mas ele vai trazer ao São Paulo, para mim, tá muito claro, a solução do maior problema desse time, tá? Entre muitos que temos. A parte mental, a força mental que o São Paulo não tem. Além de estar jogando muita bola, mas muita bola esse Domingos Duarte, eu sei que é só o começo, estou com os pés no chão sim, mas está jogando demais esse zagueiro. Ele também demonstra ser um baita líder. Vou dar alguns exemplos, tá? Primeiro, no pênalti para o São Paulo. O São Paulo, cara, tem mania de acontecer lance. Você pega o Palmeiras, por exemplo, sai todo mundo berrando, pressionando o juiz, o Gomes fica em cima do juiz e aqui entra o Domingos Duarte. O Domingos Duarte chegou no juiz com a maior delicadeza. Ó, olha lá, hein? Foi mão, olha lá. Começou a conversar com o árbitro, pressionou para que o VAR chamasse. Em outros tempos, segue o jogo e ninguém faz nada. Já deu para perceber que ele é um cara que tá toda hora conversando com a arbitragem, num bom tom, tá? Já tinha empeitado lá aquele juiz, o Roldan, no primeiro jogo lá contra o Bolívar. Então é uma liderança importante que até então o São Paulo não tinha. Sobretudo nesse sistema defensivo que anda tão nervoso, tomando gols fáceis. O Domingos Duarte é o cara que vai resolver isso daí. Eu tô bastante empolgado com isso, tá? E aquele lance do impedimento é maravilhoso, que ele coloca o cara no impedimento. Saiu a bola, ele empurra. Ele simplesmente empurrou o jogador do Bolívar que ficou impedido. E ainda deu bronca no Bandeira. Ó, tá impedido aqui, né? O Bandeira levantou a bandeirinha, além dele ter salvado num outro lance, e pode perceber, a todo momento orientando o time. Ele traz uma bagagem de um futebol que hoje da Europa, gente, taticamente é muito superior. O futebol do Brasil ainda é muito fraco na questão tática. Você percebe a orientação, conversando com os zagueiros, conversando com os volantes. Então, para mim, o Domingos Duarte será o Hernanes nesse sentido, na questão da liderança, de trazer uma calma e uma paz para um time que está visivelmente ainda muito nervoso. Isso precisa ser corrigido o mais rápido possível. Então, uma ótima contratação do São Paulo, um golaço, aí sim, agora do scout ou da diretoria ou de quem quer que tenha indicado, golaço, tá? Domingos Duarte, ótimo jogador. Aqui, já me rendendo ao meu amigo Hugo Cruz, né, que quando sugeriram Domingos Duarte no São Paulo, fui perguntar para ele, passei as informações aqui para vocês em primeira mão sobre a possibilidade, inclusive, de Domingos Duarte vir para o São Paulo, foi primeira mão aqui do nosso canal, e embora não foi creditado pelos colegas, mas aqui a gente sempre continua acreditando. Mas enfim, já tinha trazido para você também que as informações eram muito boas dele nesses primeiros jogos, vai de fato se concretizando. Ó, complemento de informações sobre o São Paulo, gente, a comissão técnica lá do Roger Machado tá cobrando geral o São Paulo, hein? Dessa vez foi o Roberto Ribas, ele cobra R$302 mil do São Paulo na justiça, referente à multa rescisória, segundo ele não paga. Antes dele já havia o Adailton Bolzan Martins, também da comissão do Roger, cobrado o São Paulo Futebol Clube, né? Então, deveria cobrar do Rui Costa. Tudo que vier de Roger, de Dorival, deveria cobrar o Rui Costa, porque o Crespo deveria ser treinador até hoje. Por falar em boas mãos, eu fico lembrando aqui do Henrique Carmo, porque é um ponta direita do São Paulo Futebol Clube, que ele foi embora de maneira assim bizarra. O William Gomes, porra, barato pra caramba, mas tudo bem, era um cara que, né, tava jogando já, ele iria embora mesmo. E ainda assim achei que foi um erro. O David Neres, o Luiz Araújo, o Antony, já sabia-se que ia ir embora e iria pra Europa e tá lá. Foram tudo embora, o São Paulo ganhou fortuna, até mesmo o Gabriel Sara. Foram embora, ganhamos fortuna e coisa e tal, beleza, aceito. O Henrique Carmo não dá pra aceitar. O Henrique Carmo é o case que não dá pra aceitar. Ele era banco do São Paulo, banco de sei lá quem, daí a pouco ele era banco do Tapia, ele era banco de Rigoni, banco de Tapia, não tinha a menor explicação pra ele ser banco desses caras, e com vários técnicos. Então o Henrique Carmo, ele pega e fala, São Paulo na moral mesmo, na boa mesmo, pô, quer saber? Tô vazando, e pediu pra ir embora. Aí o São Paulo
com Casares, Belmonte, não contente de perder o cara de maneira bizarra, o São Paulo faz um videozinho dele filmando, eu quero ir embora, pra a diretoria se defender. A diretoria fez um monte de besteira, um monte de burrada, perdeu um jogador extraordinário que hoje joga fora de um polo muito forte de futebol, salvo engano, Rússia, Ucrânia, não tem nada a ver com o que ele tá jogando, era pra estar jogando Champions lá pelo Ajax já. Mas enfim, o Ricardo foi embora. E agora acaba de surgir no São Paulo, o São Paulo comprou o jogador, ele se chama Juan Potts. Esse jogador, ele é colombiano. Eu tô com a ficha completa do cara aqui, eu quero atualizar você que tá olhando nos meus olhos. Juan Potts, ele tem 19 anos, ele é colombiano, ele nasceu lá em Tatuá, na Colômbia, e ele está aqui no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo comprou o Juan Potts pra base. Eu estava vendo um videozinho dele agora, ele tá com 17 jogos jogados agora pela Brasileirão Sub-20. Ele fez 3 gols, ele tem 5 jogos pela Copinha, ele tem também no Brasileirão Sub-20 do outro ano, ele fez 7 jogos e tal, ele tá jogando direto pelo São Paulo. Esse Juan Potts aqui, eu fiquei sabendo que ele é um dos jogadores mais promissores, de todos, ele é um dos mais promissores para o São Paulo lançar agora. Então o técnico Dorival, ele tem hoje lá o TT, e ele tem também o Luca. Jogadores que o Luca quebrou a cara, machucou ali batendo o carro, e o TT acaba indo e voltando para a equipe de base. O jogador Juan Potts, ele é considerado até mesmo melhor do que o próprio TT e o Luca. Ele é o cara que o São Paulo tá lapidando para ser a próxima joia, mas uma joia mesmo. Aí eu fui ver o futebol do cara, fui olhar os lances dele. Ele é o tipo de cara que ele pega a bola, ele fica com aquele futebol de salão, igual aquele menino lá do Atlético do Paraná, Leozinho. Ele fica patinando o pé por cima da bola aqui, mas quando o marcador chega nele, não é aquela penteada pra perder a velocidade. Não, é olhando pra cara do marcador, igual o Falcão do futsal. Ele cata a bola, pisa nela, olha pra cara do marcador e começa a dar aquela penteada e ele dribla. E ele passa dos caras com extrema facilidade. É algo assim assustador de ver. É algo incrível mesmo. E aí eu tava pensando aqui, né? O Messi, quando surgiu o futebol, Pelé, né, os caras bons mesmo de bola. Aí eu falei, vamos pensar em Messi e em Pelé. Aí eu lembrei do Alan do Palmeiras, eu lembrei do Hendrick do Palmeiras, eu lembrei do Estevão do Palmeiras. São caras que eles não tinham nem barba na cara. Eles eram assim com 18, 17, 16 anos. Esses caras, eles chegaram aqui no futebol brasileiro e destruíram. O Hendrick ganhou esse brasileiro do Botafogo aí, sendo protagonista, um jogador gigantesco aqui. O Estevão, até eu acho, mas muitos acham que o Estevão é melhor que o Hendrick. Foi pro Chelsea. Não é brincadeira assim pro Chelsea. Qual o cara que vai pro Chelsea do nada, brasileiro, assim, chega lá e joga? Tem um ou outro, tem o William, teve o Oscar, mas olha aí, são jogadores de seleção brasileira, jogadores que foram extraordinários em algum momento e foram pra lá. Eu vejo hoje o jogador aí, do Palmeiras, eles conseguem nascer pro futebol e serem diferenciados como caras jovens ainda. E aí o São Paulo, ele tem esse Alan Potts que tem 19. Se eu dissesse assim, o cara tá com 16, ele vai ser uma joia. Dani, fala disso aqui daqui a 2 anos, né? Tem 16, daqui a 2 anos você volta com esse papinho. E eu concordo. Agora, o cara tem 19. Ele não tá com 16, 17, 18, tá com 19. É o grande momento pra lançar. É o momento em que o Ferreirinha não está jogando nada. E eu gosto do Ferreirinha, tá jogando nada. É o momento em que o TT e o Luca não tem espaço. É o momento em que o Vitor Sá não tem espaço e também não tá jogando nada. E é o momento em que o São Paulo ainda não comprou o jogador Arthur. O Arthur, ponta direita, colossal, jogadoraço do São Paulo, muito bom mesmo, ele não conseguiu jogar ainda pelo São Paulo Futebol Clube. Quer dizer, ele não conseguiu ser comprado pelo São Paulo. O São Paulo não tem a grana para comprar ele. O São Paulo pode até juntar o dinheiro, achar até que vai, mas por enquanto o São Paulo não comprou. O Arthur, ele é um jogador fundamental e crucial para esse São Paulo agora. Então eu olho pro Arthur e olho também para esse o Juan Potts e eu penso, o São Paulo tem que comprar o cara. Porque pode ter o Arthur de um lado e pode ter o Juan Potts do outro e termos a melhor dupla de pontas do futebol brasileiro, com o Vitor Sá e também com o Ferreirinha, talvez não tenhamos isso. Agora, com o Juan Potts, se ele entregar no profissional aquilo que ele esboça, aquilo que promete com o futebol que a gente olha dele na equipe de base, o São Paulo tem ali um cara extraordinário e o Arthur é outro extraordinário e eu gostaria muito de ver esses caras aí jogando pelo São Paulo
imediatamente. E você? Fala comigo aí. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu queria te ouvir. Não esqueçamos do Bobadilha, que foi É verdade, é verdade. que foi o trio de meio de campo que, né, que deu resultado e era bonito de ver jogar, era legal de ver jogar por causa do quê? Da mobilidade. Mobilidade. Não tinha, e a gente sempre falou aqui, né? Não tinha um 5 e não tinha um 10. Eram 3 camisas 8, né? Com mobilidade, com movimentação. Eles variavam ali no quem era o primeiro volante, quem saía um pouco mais. O Bobadilha tem um físico impressionante, então ele consegue, né? Então, pode ser a entrada do Bobadilha. Mas falando especificamente do Danielzinho, ele é muito lúcido, né, na entrevista dele. Ele fala pouco, acho que ele dá pouca entrevista, mas quando fala é sempre uma entrevista assim, lúcida, sensata, né? É legal, eu gosto de ouvir o Danielzinho. É muito oba-oba, né? Não, cara, né, extremamente centrado, assim. Eu gosto bastante de ouvi-lo falar. Gostaria que ele falasse até mais. E ele foi muito lúcido quando falou dos momentos, né? E nas mudanças de treinador, dos treinadores, né? Do Crespo para o Roger e do Roger. Claro, mudam as convicções, mudam as ideias, as estruturas, e nisso um se adapta ao mais rápido. Por exemplo, o Pablo Maia, o Dorival gosta muito dele, pelo passado, pelo 2023. Então ele começa a ter mais oportunidade do que estava tendo, né? E nisso ele vai perdendo mais espaço. Mas eu acho que ele é um jogador de mobilidade, tem boa intensidade, tem boa agressividade também. Eu acho que ele pode, sim ser um jogador desses dos 3 do meio de campo importante, porque ele mostrou ontem que ele também tem a capacidade de atacar espaço, como foi feito ontem. Quem que poderia atacar aquele espaço na hora do primeiro gol? O Luciano, ou o próprio Caleri, um atacante, quero dizer. E ele saiu do meio de campo, né, da posição ali centralizada, atacou aquele espaço na ponta esquerda. Então ele tem mostrado uma variação importante para o treinador, para quando ele for escolher esses 3 do meio de campo, se é que ele vai escolher, né? Porque ainda para mim, Gabriel, não está claro que é o Nilton primeiro volante. Para mim está muito mais uma formação de 3 zagueiros, mesmo o Nilton não sendo um zagueiro. Sim. Principalmente na saída de bola, que faz com que os laterais subam, abram e subam, e aí gera espaço ali no meio do campo, pela área central do campo, para a movimentação desses jogadores. O Nilton, quando o São Paulo não tinha bola, adiantava um pouco, porque não tinha para quem marcar. Lá contra o Bolívar foi diferente, certo? Muitas vezes o São Paulo tinha uma linha de 5. Pelo jogo fora de casa, a estrutura é diferente do Bolívar. Então, mas eu gosto bastante do Danielzinho. Eu acho que com um mínimo de sequência, ele pode trazer um resultado importante aí. Agora, eu queria saber se vocês têm alguma informação do Bobadilha. O que aconteceu de fato? Dores no joelho. Já é desde o jogo contra o Coritiba, né? Sim, ele tá sofrendo com isso, né? Ele não tá conseguindo voltar 100% ainda, vamos ver. Vale a lembrança que ele não parou, né? Ele tava na ativa durante a pausa aí pra Copa do Mundo, né? Mas só dores, não falam, né, se ele tomou uma pancada. Eu vou até pegar aqui. Tava dores no joelho, tava isso. É o segundo jogo consecutivo que ele tá fora. Por essa razão, vamos ver como é que vai ser essa semana aí, né? Mas é um jogador que certamente pode compor o meio. Casa. E informação para vocês é que o Boca Juniors deve mandar o jogo em La Bombonera, né? O Boca estava jogando no estádio do Huracan. Tava acontecendo isso aí nos últimos jogos, né? Tava passando por algumas transformações ali o estádio. Não é show da Live Nation, mas tá tendo transformações ali o estádio. Mas o Boca, deve mandar esse jogo aí. E a expectativa, data base, é que o jogo seja no dia 8/9, terça-feira, por conta ali das detentoras e tudo mais, né? Imagino que o SBT queira pegar esse jogo, então a expectativa é que seja terça-feira aí essa partida. Vai ser um jogo difícil. Acho que a gente tem que considerar alguns aspectos, assim, né? O Boca não é aquele Boca muito forte, assim como o nosso, né? Então não acho que vivem
esse momento, e não à toa o jogo é de Sul-Americana e não de Copa Libertadores, mas é um Curiosidade, caldeirão. tá? O São Paulo nunca enfrentou o Boca Juniors em Libertadores. Nunca, né? Nunca, é verdade. Foi só Então, Sul-Americana e Recopa. é verdade, é verdade. Eu não lembrava desse fato. Mas agora vai ter mais um jogo aí, então, da Sul-Americana. Decide em casa o São Paulo. O que esperar do Boca Juniors, Giovanni Chacon? Venceu o Recoleta ontem, 4-0, tem o Paredes como seu principal jogador, mas a decisão em casa é um fator positivo para a gente, Chaco. Não, acho que é fundamental, acho muito importante o São Paulo decidir em casa, né? Numa eventual semifinal contra o River, aí a decisão seria na Argentina, né? O segundo jogo, por uma melhor campanha da equipe do River Plate. Mas, assim, é um Boca meia boca, né? Já há alguns anos, que não é um Boca Juniors que a gente conhece, 6 vezes campeão de Libertadores, também 3 vezes campeão mundial, currículo enorme, um clube gigante do continente. Não é mais o mesmo, né? Então, o São Paulo também não é, né? Então, acho que em questão de espetáculo não vai ser dos jogos mais bonitos, eu acho, para nenhum dos lados, nem para o torcedor são paulino, nem para o torcedor do Boca. Acho que vai ser aquele jogo, porra, sofrido para assistir mesmo. Mas eu acho que a ambiente, a atmosfera vai ser gigantesca, né? O Boca também, certamente, no jogo de ida, vai fazer uma baita de uma festa, a torcida. Porque sabe que do outro lado tem um tricampeão mundial, um tricampeão de Libertadores, um gigante do continente, um time, tradicionalíssimo, campeão da competição, blá, 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 blá. E eu sei que o São Paulo vai ter uma mobilização para receber o time muito bem, né, no jogo contra o Boca. É importante que o São Paulo chegue bem, né, nesse momento, né? Então conquiste vitórias no Campeonato Brasileiro até começar esse confronto contra o Boca Juniors. Então, acho que vai ser um jogo interessante mais pelo aspecto ambiente e a grandiosidade das equipes ter um confronto do que de um futebol jogado. O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos de notícia boa, né? O tricolor vai encarar o Boca Juniors pelas quartas de final, né? As partidas acontecem entre os dias 8 e 17 de setembro. Cada vitória na fase de grupos, né, rapaziada, rende $300 mil ao vencedor. Com a vitória de ontem contra o Bolívar, São Paulo garantiu mais $700 mil pela classificação às quartas de final, R$3.600.000. O clube do Morumbi acumula cerca de $1.900.000 pelas fases que chegou, né, as vitórias e tal, né, as classificações, etc. Pouco mais de R$10 milhões aí na competição até o momento, né? Na verdade, eu falei que cada vitória daria $300 mil. Na verdade, não é, tá? É $125 mil por vitória na fase de grupos. São Paulo venceu 3 jogos nessa fase, né? E por elas arrecadou $375 mil. A campanha na competição pode, obviamente, render ainda mais grana aos cofres do tricolor, né? Se passar do Boca Juniors, por exemplo, e chegar à semifinal, podendo encarar o River Plate, São Paulo embolsa mais $800 mil, R$4.100.000. Chegando à final, tem garantido pelo menos $2,5 milhões, R$12.900.000, valores que é para o vice-campeão, mas se conquistar o título, o valor é de $10 milhões, mais de R$50 milhões na cotação atual, fora os acumulados nas fases anteriores. O elenco do São Paulo quer o título da Copa Sul-Americana. Mesmo com o time correndo o risco de rebaixamento, o São Paulo deixa claro que não abrirá mão da Copa Sul-Americana. Será a prioridade do São Paulo conquistar o título da Copa Sul-Americana. Até o Caleri falou em entrevista coletiva ontem, né, que é a única chance de título do São Paulo este ano, então eles vão focar na Copa Sul-Americana, o que pra mim é um erro. O foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, se livrar de qualquer risco de rebaixamento, e a Sul-Americana, se der, beleza, se não der, ok também, é uma competição aí que pouco importa. Você confia que esse elenco, que esse time vai conseguir conquistar o título da Copa Sul-Americana? Comente aqui abaixo sobre o atual elenco. A negociação pela ida de Yang ao Portimonense melou de última hora, do nada, reviravolta. O São Paulo já dava como certa a saída de Yang, né? Já havia até um acordo fechado entre clube e o goleiro pela rescisão de contrato.
ele iria a custo zero para o clube português e o São Paulo manteria um percentual dos direitos econômicos do atleta, se não me engano 20%. O Yang vai voltar ao São Paulo e treinará com os atletas afastados, ou seja, deve ir para a Cotia também se juntar ao quarteto citado anteriormente. As partes agora buscam um novo clube para o Yang, isso porque a cria de Cotia está fora dos planos da comissão técnica e diretoria tricolor. O reserva do Rafael hoje é o Coronel e o terceiro goleiro, São Paulo quer que seja o João Pedro. Yang ele tem contrato com o São Paulo até dezembro deste ano, mas o atleta já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. É mais um jogador que estava de saída e a saída foi cancelada de última hora, assim como aconteceu com o Matheus Belém. São Paulo prepara uma nova barca de saída de jogadores, mas encontra muitas dificuldades para negociá-los, né? A fase está bem complicada de fato. Bom, próxima informação, o Marcos Antônio ainda é um dos principais atletas do atual elenco tricolor, né? O meio-campista é titular absoluto e está muito valorizado, não só no São Paulo, mas também no mercado da bola. Mas ontem veio uma informação de bastidor muito importante. Informação essa que mostra como esses conselheiros, né, não entendem nada de futebol. E são eles aí que colocam o clube onde o clube está. Se o São Paulo está onde está hoje, é graças a esses conselheiros. Segundo o portal Universo Tricolor, 4 conselheiros estavam batendo um papo ali no estacionamento do estádio do Morumbi, né? Pra quem fala que não tem estacionamento no Morumbi, tem, mas quem usa são só os conselheiros. Um dos nobres conselheiros teria soltado a seguinte pérola, de acordo com o portal Universo Tricolor, abre aspas: Marcos Antônio é peladeiro, só fica caminhando de um lado para o outro. Precisamos pressionar o Dorival para tirá-lo do time, fecha aspas. Esse é o tipo de pessoa que toma as decisões mais importantes no São Paulo, que define o futuro do clube, que tem mais de 22 milhões de torcedores apaixonados por ele. Mas é esse tipo de gente, de mentalidade ultrapassada, de raciocínio raso de futebol, que define a situação de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Dorival Júnior falou sobre o posicionamento de Marcos Antônio. Segundo o técnico, o Marcos Antônio não precisa ficar fixo na ponta esquerda, tem liberdade para se movimentar. Não só ele, mas também o Luciano. O Marcos, ele não tem obrigação nenhuma de estar pelo lado esquerdo. Eventualmente, alguém vai ocupar aquele espaço. Assim como também nós vamos abrir o corredor para que os nossos laterais possam buscar jogadas de fundo. Foi assim que saiu o primeiro gol. E com uma infiltração de quem? Do nosso volante. Então, o Marcos não tem obrigação nenhuma de estar naquele, a não ser para iniciar uma marcação. O Marcos é o jogador que marca por fora, ora pela esquerda, ora, quando não temos o Arthur, pelo lado direito. Marcos Antônio é muito bom jogador, tá, rapaziada? É o motorzinho do time. A única coisa que ele precisa melhorar, aprimorar, é a finalização, cara. É de doer os olhos ver o Marcos Antônio finalizando, cara. Impressionante. Ou ele chuta fofo ou ele isola a bola. Mas o ponto aqui é: o que você achou desse comentário, da fala dos conselheiros do São Paulo sobre o meio-campista? Comente aqui abaixo. Claro, todo mundo pode ter a sua opinião, eles podem ter a opinião deles, né? Mas quando eles falam, temos que pressionar o Dorival para tirá-lo do time, aí é sacanagem. Aí você já tá querendo interferir aonde vocês não têm que interferir e não tem nem a capacidade para interferir. Não tem capacidade. Uma pena que a gente não sabe o nome desses conselheiros aí, né? Mas o que sabemos é que são eles, é que foram eles que colocaram o São Paulo onde São Paulo está hoje. E eles querem ainda piorar, né? Vale lembrar que o Marcos Antônio, rapaziada, entrou na mira do Flamengo. Antes do Marcos Antônio vir para o São Paulo, o Flamengo tinha tentado a contratação. Ele escolheu o São Paulo. Depois que ele fecha com o São Paulo, o Flamengo ainda tenta contratá-lo novamente. O que aconteceu aí recentemente, mas o São Paulo recusou a proposta. O São Paulo só aceita vender o Marcos Antônio por valores acima dos 25 milhões de euros, o que eu acho ainda muito pouco, mas enfim. Bom, São Paulo mais uma vez foi acionado na justiça. O tricolor tem encarado diversos processos judiciais, né, com jogadores, ex-jogadores, ex-treinadores, ex-não sei o que, empresários e por aí vai. O Juan Tressoldi, por exemplo, vai ter até perícia médica para avaliar a situação do jogador. Bom, a soma não para. Agora foi a vez de Adailton Martins acionar o clube do Morumbi. Adailton é auxiliar do técnico Roger Machado e trabalhou aí com ele no tricolor. Ele cobra valores relacionados à rescisão contratual e o que chama a atenção é que ele trabalhou no clube por apenas 2 meses, né? Na justiça ele cobra um valor de R$300 mil, um pouco mais. O auxiliar afirma na justiça que não recebeu o valor pela multa quebrada, né? O valor da multa rescisória. É mais um processo judicial que o São Paulo tem que encarar, mas vem mais por
aí, porque o São Paulo recebeu mais uma ação aí para responder, né? Agora foi a vez de Roberto Rios, outro auxiliar de Roger Machado, também acionar o tricolor na justiça, pedindo o mesmo valor, somando os dois processos, mais de 600 mil reais. A gestão Casares foi a pior, sem dúvida nenhuma, mas a do Macis tá querendo superar aí essa gestão, mas não vai conseguir porque não vai ter tempo para